no próximo fim de semana é para valer. E um detalhe interessante, o Ilharão passou a jogar como zagueiro pela primeira vez, foi justamente no Flamengo e Palmeiras, aquele do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Flamengo venceu por 2-0, o Palmeiras, enfim, já estava com cabeça em outro lugar, mas essa situação vai ser mais um apronto mesmo nessa segunda-feira, embora no momento o Flamengo esteja perdendo a liderança. Por enquanto, Volta Redonda está vencendo o Nova Iguaçu por 2-0, e aí o Flamengo está indo para a segunda colocação desse Campeonato Carioca, Bruno. Mas o Birner, nesse momento não tem da temporada, não vejo motivo para o Ceni mudar, você enxerga? Como o Pedro falou, ele consegue essa virada na história do Flamengo no campeonato, na história dele dentro do Flamengo, quando ele dá o all-in, colocando o Diego no time, colocando o William Arão na defesa, vai mudar agora? Não tem Eu acho que ele motivo, tem né? um elenco rico, e quando a gente fala de riqueza, a gente imagina a palavra fartura. Fartura só técnica, não, fartura tática também. Então eu acho que o Diego jogando no meio-campo é uma opção. Mas eu acho que quando o Thiago Maia tiver à disposição, ele só deve retornar aos treinos em maio, né? O Pedro Henrique pode conferir isso para a gente daqui a pouquinho. Ele é uma opção também para jogar naquele setor. Como também ele pode, em alguns momentos, quando jogar contra um time que vai atacá-lo muito, ou que tem uma jogada aérea forte, usar o Ilharão como volante no lugar do Diego e terceiro zagueiro, fazendo uma flutuação nas duas funções. Ele precisa ter mais de uma maneira de jogar. Ele não pode ser técnico tendo um elenco tão forte à disposição, ter apenas uma forma de atuar. Então eu concordo com você, essa forma que ele construiu, ela é útil, tem que ser mantida e aproveitada, mas ele precisa criar outras. E o momento exato para fazer isso é o campeonato estadual. É no estadual que você testa, é no estadual que você consegue fazer mudanças, até porque o Flamengo é o único favorito, com anos-luz à frente do segundo time, que tem chance de ser campeão, eu não sei nem qual é esse segundo time, talvez seja o próprio Volta Redonda, do Campeonato Carioca. E se não ganhar o Campeonato Carioca, mas ganhar a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil, ninguém vai nem lembrar que o time perdeu o Campeonato Carioca, da mesma forma que quando ganhou o Brasileiro e a Libertadores na temporada épica de 2019, o Campeonato Carioca era pouco citado na lista de grandes conquistas. Então, o Rogério pode continuar usando essa formação, mas em alguns momentos ele vai precisar mudá-la, porque ele precisa ter mais repertório de características até dentro do mesmo desenho tático, do mesmo posicionamento de jogadores. Viu? O próprio Bruno Viana dá mais opção para ele também na montagem da defesa da equipe, Pedro? Para mim dá Claro, muita opção. claro. Ele, por exemplo, se o Bruno se enquadrar, pode jogar com o Rodrigo Caio Bruno nessa situação que eu falei. Com o Ilharão, por exemplo, quem sabe esse time do Atlético não engrena? O Atlético do meio campo para frente é um timaço. Dá para jogar com o Diego como, entre aspas, porque nem volante tem o meio campo, um primeiro volante. Outra coisa, a temporada vai ser uma maratona enorme. Jogo em cima de jogo. Dá pro Diego aguentar ali? Quando o Diego não joga e não tem o Thiago Maia, né? Vai com o jogador da base, né? Ou vai, de repente, com o Ilharão com o Bruno Viana formando uma dupla com o Rodrigo Caio. Então, ele tem opções e ele tem que usar as opções. Né? O futebol monotático brasileiro tem que acabar. O futebol que a gente elogia tanto da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, é um futebol com muita variação, com muita variedade de jogo. E a gente precisa se transformar também no futebol com muita variedade de jogo. E isso passa diretamente pelos treinadores. Alazinho. Não, eu acho que ele tem feito isso, que o Birner está pedindo. Porque em muitos jogos ele tira o Diego e coloca o Hugo Moura, ou coloca o João Gomes, vai colocando os garotos para dar rodagem. O Hugo Moura veio do Curitiba, ele foi emprestado, ganhou uma bagagezinha, criou uma casca, teve dificuldades, né, com o time do Curitiba, e isso vai amadurecendo o atleta. E não descarto que com a chegada do zagueiro, do Bruno Viana, não é para isso, para que ele ganhe confiança de adiantar, dependendo de qual adversário que vai enfrentar, precisa de um sistema defensivo mais forte, ele adiantar o Arão para sua posição de origem e aí colocar dois zagueiros, né, de origem mesmo na defesa. Eu acho que o Rogério Ceni está buscando isso, está treinando isso. As informações que eu tenho do Ninho é que ele faz treinamentos com variações táticas de formação de equipe, sai de um 4-3-3, vai para o 4-1-4-1, às vezes só com um Arão de primeiro volante e uma linha de 4 meias, adiantando o Gerson, buscando soluções, porque na frente as equipes se preparam para jogar contra o Flamengo.
Então, o Rogério Ceni, as informações que eu tenho, pelo menos lá do Ninho, é que ele vai buscando soluções e mudanças, às vezes até de jogar com 2 homens mais de frente, pode ser até o Bruno Henrique com o Gabigol, não precisa ser o Gabigol com o Pedro, ou o Muniz com o Gabigol, o próprio Bruno Henrique ser um que eu até gosto e prefiro. Eu não gosto do Bruno Henrique lá aberto na esquerda, não. Mas o Bruno Henrique como um atacante ao lado do Gabigol. E esse jogo passa a ser interessante. Ô Pedro. Fala, Mauro, fala. Claro. Não, eu ia dizer assim, por mais que ninguém dê muita bola para campeonatos regionais, etc., concordo com o Birner que é sempre um laboratório para os times. Agora, mas se o Rogério Ceni perder, Mauro, já vai cobrança então, para ele cair. Perde o Carioca com esse time. Exatamente, é isso que eu ia te dizer. Campeonato regional normalmente é isso, né, Zinho? Para quem ganha, parece que tem lá muito mérito, mas para quem perde... não vale nada. Taça de gelo. É uma crise... mas aí é uma crise danada para quem perde e tal. E no caso deste jogo com o Madureira, primeiro que é um time que está mais acertado do que o próprio Bangu, que foi aí goleado pelo Flamengo e depois pelo Vasco. O único invicto. É o único invicto na competição. Não estamos falando de nenhuma fortaleza, etc. e tal, mas certamente vai dar mais trabalho ao Flamengo que os outros deram até agora. E serve de ensaio geral, né? É o último antes do jogo com o Palmeiras. E aí sim, esse jogo com o Palmeiras, eu já falei aqui durante a semana, repito, acho que vale muito mais para o Rogério do que para o Abel Ferreira. O Rogério precisa muito mais desse título, né? Para o torcedor se acreditar mais no trabalho dele no Flamengo. Porque ganha aí do Madureira amanhã, vai ter manchete, derrubou o invicto, etc. Mas perde a decisão para o Palmeiras, volta muito da desconfiança. Ganhou o brasileiro, mas, puxa, não conseguiu nem ganhar o último jogo, ganhou porque o outro lá que não fez a parte dele também. Enfim, você sabe que vai acontecer isso, porque ele não caiu... Esse jogo é mais importante que todo o campeonato carioca, Mauro. A maior rivalidade interestadual, os 2 últimos campeões da Libertadores em campo. Esse jogo tem um peso de rivalidade enorme, ele vale mais que todo o campeonato carioca. Tá, mas espera aí, ô Pedro, esse jogo tem peso para o Rogério? Acho que mais pressão em cima do Rogério. Vamos ver. Se o Rogério não ganha, é muito mais pressionado, Bruno. Se o Rogério não ganha, ele será muito mais pressionado. Não sabe-se lá quantas campanhas vão acontecer para que ele, inclusive, perca o cargo, né? Porque você sabe como é que é, o torcedor quer só ganhar e ele ainda não está confortável nesse cargo. O Rogério não está confortável. Eu espero que ele permaneça, faça um grande trabalho esse ano. Isso que o Mauro levantou, esse termo é bom. O Rogério está confortável no cargo, Pedro? Olha, Bruno, é um momento de maior conforto dele no Flamengo. A gente pode dizer assim, porque ele foi campeão e a torcida deu uma amenizada em relação às críticas a ele, mas claro, até o próximo jogo. Isso. Se ele perder a decisão da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, obviamente ele volta para a zona de atrito, os erros passam a ser maiores na visão de qualquer torcedor, então tudo depende dos resultados mesmo pelo técnico Rogério Ceni, porque ele está querendo conquistar a torcida, já dá umas entrevistas nesse sentido, mas falta pouco, aquela cancha de ídolo do São Paulo ainda bate muito assim para muita gente torce o nariz. E sobre essa questão da tática, enfim, das variações que ele pode apresentar, ele mesmo na última partida, depois do jogo contra o Bangu, ele disse, olha, o Ilharão, ele deve continuar como zagueiro, está indo muito bem, mas nada impede de que a gente mude depois, coloque o Gustavo Henrique até para uma partida que você tem atacantes mais altos do outro lado, como ele já fez mesmo, ele lembrou contra o Goiás, que tinha Rafael Moura e Fernandão, salvo engano. Então ele vai se adaptando. E contra o Bangu mesmo ele já deu 2 indicações muito boas, né? Saiu o Gustavo Henrique, Rodrigo Caio ainda não estava à disposição. Saiu o Gustavo Henrique, entrou o Bruno Viana, Léo Pereira esperou no banco de reservas. Saiu o Diego, como tinha acontecido na reta final do Campeonato Brasileiro. Entrou o João Gomes para dar mais vitalidade naquele meio de campo ali. Então agora ele pode brincar um pouco mais com as peças que ele tem, mas claro, tem esse obstáculo ali no próximo fim de semana. Tudo depende dele passar bem também. Se leva uma pancada do Palmeiras, claro que fica difícil, como eu disse, volta para a zona de atrito, né? Verdade. Ô, Birner, por que é uma situação ainda desconfortável para o Ceni? Você acha que a situação dele é mais
O pro Abel não tem desconforto? Aconteça o que acontecer, é só pro Ceni que tem desconforto? Só pro Ceni. Eu não acho que aí o Pedro pode falar melhor, mas eu não acho que ele vai cair, vai ser demitido, caso perca pro Palmeiras, mesmo se o Flamengo tiver uma atuação muito ruim. Mas o título do Flamengo ficou muito na conta da qualidade do elenco, né? E pouquíssimo na conta do treinador. O treinador tem participação? É óbvio que tem. É óbvio que ele contribuiu para o Flamengo ser campeão brasileiro. Mas ainda não se nota a cara do Rogério ou um time jogando futebol. E aí é uma pegadinha que não tem como fugir. Ah, mas é chato. Ah, mas é desagradável. Ah, eu concordo, eu discordo. Respeito todas as opiniões. Mas a referência ainda é o Flamengo de Jorge Jesus. Por quê? Todos os jogadores, com exceção ao Rafinha e ao Mari, continuam no elenco, né? E o patamar que o Flamengo atingiu naquela temporada foi uma coisa estratosférica para o nosso nível. Foi o time que jogou o melhor futebol em muitos anos dentro do futebol brasileiro. E se não é o melhor time da América nos últimos anos, porque o River Plate chegou várias vezes à final da Libertadores e às semifinais e assim por diante, ele talvez tenha jogado o melhor futebol que o time da América do Sul jogou nas últimas temporadas. Era um timaço jogando futebol espetacular. E os jogadores continuam lá. Então, sempre o torcedor vai ter como referência o time do Jorge Jesus. Ano passado, era impossível reproduzir, por questão física, Covid, temporada toda atrapalhada, falta de torcida no estádio, e o Rogério chega no meio da temporada. Nesse ano, quando ele tem o estadual para preparar a equipe, ele conseguiu dar um tempo de férias para alguns jogadores, por mais que não seja uma baita pré-temporada, ele pode usar o estadual para fazer os testes, ele vai ser cobrado em alguma coisa. Vocês estão sendo injustos igual ao Jorge com o Jesus, Ceni. Mas o time precisa jogar alguma coisa calma, eu ainda mais sendo parecida. Calma, eu ainda não falei. O time precisa jogar. Só uma coisa, o time precisa jogar alguma coisa mais parecida com aquele Flamengo do Jorge Jesus. Não precisa ser igual do que com o Flamengo campeão brasileiro. Peraí. A gente acabou de falar que o Flamengo vira o campeonato quando o Ceni faz uma mudança na equipe. Inventa o zagueiro, o Arão de zagueiro. Por que não dá o mérito pro Cenizinho? Eu dou mérito. Qualquer treinador do exterior, principalmente, que coloca um volante de zagueiro e joga sem volante, porque o Gerson e o Arão, o Gerson e o Diego não são volante, seria altamente elogiado, ousado, olha, joga para frente, futebol moderno. E eu vejo uma resistência para reconhecer o mérito do Rogério. Eu mesmo sou um deles, porque se eu tenho bons zagueiros no meu elenco, eu não preciso improvisar um volante. Deu certo. Eu aqui reconheço, porque eu mesmo critiquei. Eu tenho bons zagueiros, para que eu vou botar um volante de zagueiro? Eu acho que dentro de um jogo, uma necessidade, dentro do elenco teve contusão, você só está com um garoto de zagueiro, você precisa improvisar, é uma coisa. Mas você, tendo jogadores à disposição, bons zagueiros, eu não improvisaria, eu não ia fazer essa improvisação. Agora, muito porque ele confia no Diego, acredita no Diego, a liderança que o Diego tem nesse elenco, nesse time, e o Diego fez por merecer também, porque quando ele entrou, ele jogou bem. E aí manteve isso, então é mérito do Rogério Ceni. Eu acho que ele deu uma declaração depois do jogo do Bangu, que muita gente elogiou. O Flamengo realmente fez um jogo muito bom, a atitude da equipe, a intensidade de jogo da equipe já foi muito melhor daquilo que a gente viu nos últimos jogos do Flamengo. E ele atribuiu a folga que o time teve, um descanso, né? Os jogadores aliviaram um pouco a mente da parte de pressão de futebol e foi dar uma respirada com a família. 14 dias de treinamento, 22 treinos, repetições de treino, e isso contribuiu. Mediante a isso, eu dou mais crédito ainda, porque o Rogério Ceni é bom treinador, estudioso, e ele, como foi falado aí, com o Carioca, com treinamentos, com sequências de repetições de treinamento, e os jogadores bem fisicamente, ele pode novamente fazer esse Flamengo apresentar aquele futebol que nos encantou. Eu não gosto de comparar com o Jorge Jesus, mas aquele momento que mudou o patamar do Flamengo e exigiu dos clubes adversários. Está todo mundo se reforçando, querendo melhorar para atingir esse patamar.
Pedro Henrique Torres, se prepare, viu? Que a semana vai ser quentíssima. Mais uma semana quentíssima na vida de Pedro Henrique Torres. Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.